Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Quero desejar a você, neste momento, muita felicidade, muita paz e muito sucesso também. Eu gostaria, neste momento, de convidar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, ao Senhor também, que é pastor, para juntos meditarmos um pouquinho nos dias de hoje e um pouquinho nos dias do passado, quando os santos apóstolos, os santos profetas, por esta terra passaram. Eu quero dizer ao seu coração, neste momento, que os dias de hoje não está fácil para os filhos de Deus. Os dias de hoje está muito difícil em todos os aspectos desta vida, quer seja na parte espiritual, na parte moral, enfim, em todos os sentidos, está difícil esta nossa caminhada. Eu sei que alguém poderá dizer: pastor, o senhor acha que está difícil? Lá no passado era mais difícil do que agora, pois o povo de Deus eram perseguidos. Olha, eu quero dizer ao senhor e à senhora que é verdade. Olhando com nossos olhos, nós podemos chegar e pensar que no passado era mais difícil para eles. Isto fisicamente. O inimigo de nossas almas, eles lutam ferozmente. Eles travam uma luta árdua para vencer o Filho de Deus, porque eles sabem que se vencer um Filho de Deus, está vencendo o nosso Deus. Por isso que nós, filhos de Deus, precisamos ter sabedoria, ter fé, ter muita coragem, ter muito ânimo e orar muito, porque a vitória de cada um de nós constitui-se na vitória do reino de Deus. Então, observe, meu querido e minha querida, que o inimigo, ele não estacionou. Assim como o povo de Deus evoluíram, aprenderam, cresceram e aproximaram de Deus, o reino das trevas também aperfeiçoaram, cresceram e afastaram mais de Deus. Com isso, significa que quanto mais as pessoas perdidas, usadas pelo inimigo, afastam-se do reino da luz, mais aproxima daqueles que fazem a vontade deles. Sendo assim, nós chegamos a uma conclusão. Olha, como foi as lutas do povo de Deus no passado. Vamos falar um pouquinho rapidamente, porque o tempo não dá. Vamos lembrar de São Pedro. Como São Pedro foi perseguido. Perseguiram, prenderam, soltaram. Quer dizer, o anjo de Deus foi lá e soltou São Pedro, libertou. E eles continuaram na perseguição, até que chegou ao ponto de crucificar o apóstolo. E crucificaram de cabeça para baixo, porque ele mesmo disse para o imperador: olha, já que eu vou ser crucificado, me faça um favor, crucifica-me de cabeça para baixo. E eles perguntaram: por quê?
porque eu não sou digno de ter uma morte igual à morte do meu mestre, do meu Senhor. Foi quando então o imperador, o rei daquela época, crucificou São Pedro de cabeça para baixo, com a maior judiaria, depois de ter sofrido tanto. Isto significa que o povo de Deus era perseguido. Tiago foi morto à espada, São João foi morto degolado, São Paulo foi morto também, teve a sua cabeça decepada. Olhe a situação, irmão e irmã, do povo de Deus que passaram por esta terra. Foi lamentável. Então, por isso que alguns dizem, pastor, mas aquelas lutas foram muito maiores do que as lutas de hoje. Sim, eu concordo. Sabe por quê? Que foram maiores aquelas lutas? No sentido material, porque o inimigo, eles não era tão sábio como são sábios agora. Eles queriam destruir o povo de Deus, para que o povo de Deus não prosseguisse na evangelização. Então eles queriam destruir o corpo das pessoas, como destruíram. Eles esqueceram do espírito. Eles não pararam na época para pensar, eu vou destruir o corpo de Jesus, mas o seu espírito é um santo, é o Salvador. Eu vou destruir o corpo de São Pedro, mas o seu espírito é santificado, é um santo na glória de Deus. Eu vou destruir São João, vou destruir São Paulo, Tiago, mas o espírito deles são salvos. Então é uma vitória para o reino dos céus. O inimigo naquela época, eles não pensavam nesta hipótese, nesta possibilidade. Destruindo o corpo, o espírito ia para os céus. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, o irmão Aldo ficou entre nós 44 anos, lutando, ensinando e defendendo. E hoje, ainda em nome dele e da Santa Avó Rosa, eu quero alertar você, o senhor e a senhora e até o senhor que é pastor. Observe um pouquinho só. Hoje o inimigo, ele não está visando a morte do nosso corpo. Não está visando a morte do nosso corpo. Ele está visando a morte do nosso espírito. Um pastor relapso, um pastor que não cuida do seu ministério, um pastor que é leviano. O inimigo está lutando contra este pastor, não para matar o seu corpo, mas para matar o seu espírito. Um corista, um regente, um músico, todos, às vezes, se descuidam do espírito e não estão dando contas, não estão percebendo que o espírito imundo está visando o seu espírito e não o seu corpo. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, precisamos nos apegar com Deus, com a Santa Avó e com o Santo Irmão Aldo e saber, o inimigo de Deus é astuto. No passado lutou contra a carne, hoje está lutando contra o Espírito do Filho de Deus. No passado eles lutaram, morreram e ganharam a salvação. Hoje, se nós vacilarmos, hoje, se nós não tomar cuidado, nós poderemos perder a vida, não do corpo apenas, mas do espírito também. E sendo assim, o senhor e a senhora já perceberam que nos dias presentes, depois que o irmão Aldo foi para os céus, está aumentando o número de acidentes, desastres no meio dos apostólicos, inclusive no meio dos pastores. Olha, nós precisamos parar, nós precisamos pensar direitinho e tomar cuidado, porque muitas vezes alguém pode até pensar: Deus não está cuidando, Deus não está protegendo os pastores estão pecando. Não é isso.
O inimigo é astuto. Muitas vezes nosso Deus permite exatamente para dar um alerta aos demais. Deus não está castigando o pastor. Deus não está tirando a proteção do pastor. Deus está apenas deixando que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo dê um alerta, mande uma mensagem para cada um de nós colocar a mão na consciência, olhar para o alto e saber: o inimigo está lutando e nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, nós não podemos dizer que quem sofreu um acidente, um desastre, está em pecado, porque muitas vezes aquele que está em pecado, Deus não permite que sofra um acidente, para que ele não venha desanimar de uma vez. Mas às vezes é aquele que não vigia que Deus permite. Esse é o juízo do nosso Pai. Eu estou dizendo as duas hipóteses, porque uma vez que nós não temos o poder para julgar, não devemos ficar julgando. Aquele pastor deixou o corpo, morreu em um acidente, porque Deus castigou, ele não estava merecendo. Não podemos fazer este juízo. E nem podemos dizer: o pastor fulano de tal foi salvo da morte porque está merecendo. Não podemos pensar assim. Devemos confiar e crer em Deus e ter a mente aberta para entender: nos dias de hoje o inimigo está lutando. E hoje ficou bem pior do que no passado, porque hoje ele está visando o espírito e visando o corpo. Porque, vamos dizer assim, um exemplo: se o inimigo conseguir encontrar uma fraqueza em mim, na minha pessoa, um pecado, por exemplo, ele vem e tenta me ferir com uma doença, com um desastre. Por quê? Porque ele fazendo assim com a minha pessoa, os meus familiares, os meus amigos, até mesmo os outros pastores irão olhar, irão desanimar. E com isso o inimigo chega, através de um, ele apodera de muitos. Então, quando nós presenciar algo com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós precisamos lutar mais, orar mais e se apegar mais com Deus. E não desanimar. Agora eu vou cruzar os meus braços. Olha o que aconteceu com fulano de tal. Ciclano, que parecia ser consagrado, agora faleceu, está doente, está numa cama. Meu querido irmão e minha querida irmã, estas coisas não é para nós sentirmos desânimo, mas é para nós sentirmos mais animado e levantar o nosso autoestima e saber: vou lutar até o fim, semelhantemente aos soldados em uma guerra. Em uma guerra, os soldados lutam e do seu lado, o seu parceiro recebe o tiro de um fuzil, recebe a explosão de uma granada e o soldado presencia a morte do seu irmão, do seu próximo, perto de você. De repente, o seu comandante também morre. Este soldado, ele não pode cruzar os braços, não pode correr, retroceder, mas ele precisa avançar para destruir o inimigo que está destruindo os seus companheiros. Sendo assim, nós precisamos encher de força também, semelhantemente a um soldado que está em uma guerra. Não vamos recuar, mas vamos orar mais. Vamos nos armar com a oração, com a santificação, com a consagração do nosso espírito e pedir para a Santa Avó ajudar, guardar, proteger nossos irmãos, o nosso próximo, e assim seremos vitoriosos e vencedores também. Vigie, meu irmão e minha irmã. Vigie, meu querido irmão pastor. Eu desejo que a Santa Avó abençoe o seu ministério, inspire em todas as suas mensagens, que o Senhor possa levar as palavras de Deus aos corações do nosso povo, de nossos queridos irmãos, que aguarda ansiosamente por um momento tão solene de receber as suas palavras e a sua oração. Vamos assim lutar, confiar
e seremos vitoriosos e vencedores nesta terra. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção também. Eu amo a todos os meus irmãos e espero que todos estejam também amando esta Irmandade Apostólica em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do santo e querido irmão Aldo. O meu abraço a todos vocês.